Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a reforma de Lutero, porque ela nos traz um pano de fundo para nós entendermos qual é a dificuldade que existe numa reforma quando Deus quer fazer alguma coisa. Em 1517, um monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero, revoltado com muitas práticas antibíblicas que estavam sendo inseridas na igreja cristã, afixou na porta da catedral de Wittenberg, onde costumeiramente eram colocadas assuntos para discussão, uma lista de 95 teses de práticas da igreja jamais aprovadas ou citadas pelas escrituras sagradas, pelas quais a mesma igreja dizia ser regida. E o seu objetivo era apenas reformar a única igreja na qual ele acreditava naquele tempo. Porém, as coisas tiveram uma repercussão aí muito maior. E o estupim que levou, gente, Lutero a escrever as 95 teses foi a cobrança exagerada de indulgência em sua cidade, por um homem chamado Tetzel. Mas as teses consistiam em uma completa exposição bíblica sobre salvação, suficiência das escrituras, um ataque aberto a muitos da prática corrente da igreja. Aquela história, né? Melhor andar sozinho na luz do que com muitos amigos no escuro. É aquilo que ele pensou, aquilo que ele imaginou. O texto estava escrito em latim, pois destinava-se aos teólogos da época que falavam em latim. Né? E como já existia também a imprensa e jornalistas, porém o texto foi traduzido em várias línguas espalhadas por toda a Europa. Tudo isso desencadeou na excomungação, ou na excomunhão de Lutero da igreja. Mas isso não fez com que ele voltasse atrás, contra séculos de tradição, firmado somente na palavra de Deus. Lutero continuava afirmando que jamais podia ir contra a sua consciência, a menos que fosse provado na Bíblia que ele estava errado. É o início da reforma cristã protestante lá na Europa. Os reformadores foram conhecidos como os protestantes. Seu slogan era sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Gloria, sola Christi, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, só o Deus, somente a Deus dá-lhe glória, somente a Cristo. Aquilo era o resultado do desleixo da igreja primitiva e o desrespeito com Paulo e os apóstolos, que de uma maneira gloriosa exportou o evangelho genuíno para Roma, a qual agora apresentava nessa época um discurso anticristão dos imperadores falsamente convertidos, como Constantino. E como acontece ainda hoje? É o resultado daquilo. Era, como eu digo ainda hoje, a religião que menos se parece com o seu fundador é o cristianismo. Olha, nós devemos ter vergonha do nosso orgulho, de que deixou o coração entristecido pela nossa ostentação e quebrado por causa da nossa glória. E aí eles, perseguidos pela Igreja Católica na França, os huguenotes fugiram para a América Nova, um recém-novo mundo descoberto em 1557, 40 anos após o primeiro ato de Lutero. Chegou ao Rio de Janeiro um grupo de huguenotes, que eles chamam, com o objetivo de fundar aqui no Brasil uma colônia chamada França Antártica, que deveria se caracterizar pela tolerância religiosa. Eram os primeiros protestantes a pisar aqui nas terras brasileiras. Foram presos e condenados à morte. Eles foram presos não somente por aportarem no país, que era colônia portuguesa, mas por estarem difundindo o Evangelho da Graça, que contrariava as doutrinas romanas de salvação por fé e obras. O poder de Deus necessitaria da ajuda do homem do processo de salvação, agarrando-se à doutrina bíblica defendida por Lutero. Então, somente pela fé, antes de serem executados, porém, os protestantes eram obrigados a confessar sua crença uma vez mais. Era um direito do governador exigir dos súditos uma confissão de fé. Era como a última chance de regenerar suas heresias ou para que pudessem ser indiscutivelmente condenados. Foi-lhes dado no prazo de 12 horas na época para que eles escrevessem no documento lá tudo quanto eles criam. Em 12 horas, aqueles 4 homens, com a ajuda apenas das suas Bíblias, pois não dispunham de outros livros na época com eles, escreveram o que seria a primeira confissão de fé das Américas. Foi uma espécie de credo e eles sabiam que com ele estava assinada uma sentença de morte também. No momento da execução, o Carrasco, por conhecer a vida piedosa daqueles homens, recusou-se a executá-los. Impacientemente, o padre que os acompanhava, José de Anchieta, afastou o Carrasco e ele mesmo pôs fim à vida daqueles 4 homens. Era uma manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro de 1558. Era aparentemente o fim do protestantismo nas terras portuguesas. Nosso papel é suportar o tempo da ignorância de muitos até que sejam também iluminados. A superação é a conquista dos visionários. Constantemente, a última chave do molho é que abre a fechadura. Eu sempre escrevi isso.
E aquilo não era o fim dos protestantes. Uma porta grande e eficaz se abriu no Senhor e há muitos adversários. Está lá em 1 Coríntios 16, 9. Então, só em agosto de 59, um americano presbiteriano, Simonton, de 26 anos, apontou no rio e, após ser conhecedor e se aparelhar da língua portuguesa, iniciou uma escola bíblica. O primeiro brasileiro a se converter à fé reformada foi Serafim Pinto Ribeiro, acho que em 22 de junho de 62, mais ou menos, o lugar chamado pelos religiosos europeus de Quinto dos Infernos, o que eles chamavam o Brasil. Estava agora recebendo as penas do ganso. Mas a história não termina por aí. O mundo girou, os países cresceram e se afundaram no capitalismo republicano, nas teorias de prosperidade e nas práticas das novas heresias. Chegaria o tempo em que os reformadores, com menos ferocidade, também praticassem aqueles mesmos erros da Idade Média. Novas práticas de indulgências, não executadas nos grandes templos do redor do Brasil, coronéis do ouro, botaram milhões em suas campanhas de promessas de prosperidade, perdão a erros, pecados da multidão, em troca de arrecadações pressionadas pela comoção da fé em Cristo. A soberba e a escuridão entre o sacerdócio causou repulsa aos chamados incrédulos e desviados. Talvez o nome certo seria feridos e frustrados, com a esperança de ver de novo somente a Escritura, somente a graça, somente a fidelidade, somente a glória ao Senhor. E aí, decorrendo isso, no meio de tudo isso, não há muito o que comemorar da reforma. Se você ainda tem muito o que perder quando pensa na coletividade, ou até do processo, ou teme as convenções dos homens ainda, a perda do poder, não poderá se juntar aos reis e sacerdotes, os homens valentes que estão se erguendo para restaurar a grande monarquia do reino no mundo de novo. Só o reino trará justiça na terra, minha gente. Preguem essa nova tese, que são as novas teses, as espalhem nas portas, nas janelas, nos corações, na internet. O tempo já chegou. O slogan dos reformadores do passado já se invalidaram. Os tempos mudaram, mas em meio à casa caída podemos agora gritar pelas ruas. Inaugura a federação nova, levanta Sião, proclame o reino, porque todos os adversários de Deus estão caindo. É por isso que eu finalizo aqui dizendo: a reforma de Lutero foi impressionante, foi maravilhosa e foi necessária. E aí, para finalizar aqui, no meio de toda esse acontecimento, que foi a reforma de Lutero, diz que o Papa naquele tempo remeteu a Lutero uma carta dizendo para ele que ele estava incomodando, como um pássaro agoureiro, aquela religião que os apóstolos teriam levantado. Lutero respondeu à carta aberta do Papa e disse: você está preocupado com o cochicho do ganso? Você precisa se preparar então para o grande grito do cisne que há de vir na terra. Eu apenas estou nas penas do ganso. E aí eu te pergunto, você que é reinista, que é ativista do processo do reino, da reforma, que será vitalícia, a reforma de Daniel 7, ou seja, a restauração de todas as coisas, você está nas penas do cisne. É algo que tem que ser proclamado e é algo que, quando proclamado, será definitivamente o resultado final da palavra de Deus, porque com certeza trará a apuração da casa de Deus, o novo levantamento do santuário, quer dizer, a purificação do santuário, será aquilo que nós todos cristãos do mundo inteiro aspiramos. Em tempo de Covid-19, saiba de uma coisa: volte a proclamar e acreditar que o reino de Deus está às portas. Isso que está acontecendo, com certeza, faz parte do processo de revitalização do mundo e combate à acidez do mundo, preparação do solo para aplicar a chegada do novo reino de Deus, quer dizer, do mundo vindouro, daquilo que já estava programado para acontecer. É por isso que eu te convido a você ir lá no canal do YouTube, porque tem muito conteúdo lá falando sobre a chegada do mundo vindouro. Não perca, eu aguardo você até lá. Somente as Escrituras, somente Deus, somente a verdade, porque é isso que nós continuamos a combater no tempo novo.